Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação, com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos conversar a respeito de um tema que acabou de ser aprovado aí na Câmara dos Deputados, agora no mês de maio. É o projeto de lei 3515/2015, tá? Que fala sobre o superendividamento. Hoje temos uma convidada que está iniciando aqui, né? Que está pela primeira vez no nosso programa, que é a doutora Camila Arcanjo. Doutora Camila, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por ter vindo aí ao nosso programa, aceitar o nosso convite aí pela primeira vez. Obrigada pelo convite, é uma honra estar participando desse momento com vocês e dividindo um pouco do conhecimento. Vamos aqui à dinâmica, né? A gente tem aí várias perguntas, poder passar uma a uma, para que você possa esclarecer as dúvidas do nosso telespectador, tá? Primeira pergunta, o que é esse tal de superendividamento, hein? Então, entende-se por superendividamento aquele consumidor que não tem como arcar com as suas responsabilidades sem que tenha um prejuízo significativo na sua subsistência, sem que ele consiga manter as suas despesas básicas, como pagamento de água, luz, alimentação e pagar os seus credores ao mesmo tempo. Se for um empréstimo consignado, aquele que vai descontado na folha, como é que é? Pode haver também? Como é que é a possibilidade de cancelamento desse tipo de empréstimo? Então, esse projeto de lei traz uma alteração muito interessante nesse sentido, porque possibilita ao consumidor cancelar o contrato de empréstimo consignado em até 7 dias após a contratação, sem nenhuma justificativa. Então, o consumidor ele não vai precisar justificar o motivo pela desistência do contrato. Ele simplesmente pode chegar na casa dele e pensar com calma e decidir não mais efetuar esse negócio. Sobre empréstimo consignado, é possível haver o cancelamento desse empréstimo uma vez realizado na instituição financeira? Então, sobre esse tema, o projeto de lei traz uma alteração significativa, pois ele permite que o consumidor desista do contrato de empréstimo consignado em até 7 dias após a contratação. Isso sem uma justificativa. Então, o consumidor não vai precisar de um motivo prévio ou uma justificativa plausível para cancelar. O consumidor pode chegar na casa dele e pensar sobre o tema e falar: não, eu não quero mais esse contrato de empréstimo e desistir. Para que isso seja efetivado, as fornecedoras de créditos devem fornecer um formulário simples e facilitado para o consumidor conseguir efetivar esse pedido de desistência. É importante ressaltar que, havendo esse pedido de desistência, nenhuma verba ou tributo ou taxa que aconteceu na contratação do empréstimo será devolvida ao consumidor. E isso calculado sobre o período em que o consumidor ficou em posse desse dinheiro. Bom demais, isso vai ser uma ajuda muito grande, né, para os idosos que contratam às vezes empréstimos sem ter muita noção, porque alguém ofereceu como algo muito benéfico e às vezes ao conversar com os filhos quando chegar em casa, ele vai dizer: não, pai, eu posso lhe fornecer esse dinheiro, posso te ajudar de outra forma, e vai ajudar para que esses idosos aí não venham ter comprometido sua renda. E outras pessoas também, que às vezes achando que está tendo uma oportunidade, se endivida e depois vê que não tem a necessidade aí desse empréstimo. Muito bom. Exatamente. A doutora deve ter... Oi? Exatamente essa é a finalidade. Bom demais. A doutora deve ter lido aí, com certeza, o projeto de lei como um todo. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados na íntegra ou teve alguma vedação lá dos artigos? Ele foi aprovado na íntegra, só que ressalvado que no Senado ele poderá ter alguns melhoramentos no texto, né? Isso é importante, então, né? É importante. Por isso que é importante que ambas as casas tenham acesso a esse projeto de lei, para quando ele venha a ser posto em circulação, ele venha de fato ajudar e não complicar a vida aí dessas pessoas que irão buscar esse benefício. Essas alterações buscam a coesão do texto, realmente isso. Vamos agora a um tema que a parte que muita gente deve estar aguardando, né? Como é que vai ser o procedimento para a renegociação dessas dívidas? Falamos a respeito aí da possibilidade do cancelamento do empréstimo em até 7 dias, inclusive se for consignado e etc. E em relação a como é que vai ser esse procedimento, quais os benefícios para a renegociação dessas dívidas? A renegociação ela vai poder acontecer de duas formas. A renegociação administrativa, juntamente com o auxílio do PROCON, ou a renegociação judicial. Na judicial, ele vai acontecer da seguinte forma: a pedido do consumidor, o juiz começará as renegociações dessas dívidas, marcando uma audiência com todos os credores, e o consumidor vai apresentar um plano de pagamento no prazo máximo de 5 anos. Isso ressalvado as garantias originais desses valores.
Sendo fechado um acordo entre os credores e o consumidor, o juiz homologará a sentença que deverá constar o aumento do prazo para o pagamento, a redução dos encargos, a suspensão de todos os processos que envolvam o consumidor em trâmite, além de constar uma data para a retirada do nome do consumidor do cadastro de negativados. E se o credor não comparecer à audiência? Guarda aí, vamos aqui a um breve intervalo. Já já a gente volta. Dá tempo de você tomar uma água, ir ao banheiro e voltar para aí, que esse tema aí é muito legal, hein? Não pode perder por nada. Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, seja muito bem-vindo, aqui de volta ao programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Doutora, a pergunta que ficou no ar aí foi o seguinte: e se o credor não comparecer a essa audiência aí de conciliação, de renegociação dos seus débitos, o que é que acontece? Tem punição? Sim, o credor não comparecendo na audiência, ele terá o seu crédito suspenso, juntamente com os juros decorrentes dessa dívida, além de se submeter ao plano compulsório. E ainda mais uma puniçãozinha para ele. Ele somente irá receber depois que todos os credores que estiveram presentes em audiência tiverem recebido os seus débitos. Então o credor vai ter que ficar esperto, inclusive essa comunicação, essa notificação para comparecer à audiência, e eu acho que vai movimentar muito o judiciário em relação a isso e vai ajudar bastante, essas pessoas que estão endividados e tudo mais. E claro que sempre vai ter aqueles picaretas, que são os devedores quanto mais, que vão querer usufruir, desse projeto de lei, uma vez que ele venha se tornar lei, como benefício para poder se eternizar em dívidas, É importante ressaltar que esse plano compulsório, ele não vai atingir somente os credores que não comparecerem nas audiências. Ele também atinge os credores com os quais não foram possíveis realizar um acordo. Então, se o credor não quer realizar nenhum acordo, não tenta ali chegar a um entendimento, ele também vai ser atingido por esse plano compulsório, que será também em audiência una com todos os credores, que é muito importante essa audiência una para que o consumidor consiga arcar com as responsabilidades determinadas, além da nomeação de um administrador para indicar um plano de pagamento com o prazo máximo de 5 anos. Aí muita gente deve estar se perguntando, quais dívidas entram aí nessa grande negociação, Todas, qual espécie, como é que é isso? Não são todas as dívidas que são abarcadas por essas renegociações. As dívidas referentes a artigos de luxo não são, de forma alguma, incluídas nessas renegociações, nem as dívidas de financiamento imobiliário, nem as dívidas que têm garantia real. Por exemplo, você fez um empréstimo e colocou, por exemplo, um carro como garantia. Essa dívida não vai ser incluída nessa renegociação. Importante isso, hein? Mais importante ainda, dívidas que foram realizadas sem nenhuma intenção de pagamento. Consumidores que fazem a dívida sem perspectiva de pagamento também não poderão ser beneficiados. Bom demais, hein, gente? Vai anotando aí, hein? E vamos lá. Vamos ajudar, de fato, as pessoas que realmente caíram nesse grande endividamento. Mas existe um objetivo educacional das alterações? Sim. Porque muita gente vai se pensar, assim, sem entender a pergunta, de que vai ter aquela sensação de impunidade daqueles devedores quanto mais, Mas como é que é essa parte educacional aí desse projeto de lei? O projeto de lei ele foi pensado para a sociedade brasileira. E nós não temos uma educação financeira sólida. Inclusive, ele inclui como uma das necessidades
colocar na pauta das escolas a educação financeira, para que o endividamento não seja algo contumaz na nossa sociedade. Bom demais. Eu acredito que é extremamente importante, né? Eu acho que nossos adolescentes, jovens, precisam com urgência saber o que é o dinheiro, né? Como ganhar esse dinheiro, como guardar esse dinheiro e começar a gastar aquilo que eles recebem, né? Seja da mesada do pai ou com o início da carreira aí de trabalho, de que nem tudo na vida são flores, né? E que você não precisa ter a vida de alguém na sua vida. Então você precisa saber gastar esse dinheiro. E com o ensinamento dessa questão aí, da economia financeira, doméstica em especial, é muito importante. Então tá de parabéns aí o projeto de lei em relação a isso, tá? E quais são os reflexos aí da PL 3515/2015 em relação aí ao coronavírus? O projeto ele é anterior ao coronavírus, né, gente? É isso aí mesmo, né? Anterior ao coronavírus. E vamos viver depois, se Deus quiser, o período posterior ao coronavírus, né? Mas o que é que reflete isso aí nesse período aí que estamos vivendo do coronavírus? As discussões sobre isso começaram em 2003, com a importância e a análise da quantidade de endividados no país. Só que com a pandemia, isso ressaltou. No ano de 2020, tivemos 91 milhões de brasileiros em situação de endividamento, o que aconteceu de possibilitar que o projeto de lei tramitasse de uma forma mais rápida, para evitar que acontecesse com mais brasileiros o superendividamento e para conseguir assegurar a esse consumidor endividado que é de boa fé, que tem a intenção de pagar, mas não consegue, por qualquer razão que seja. A maioria delas são relacionadas à pandemia, à perda de emprego, né, aos comércios fechados. Então, para tratar esse consumidor com dignidade, para que ele possa se restabelecer e voltar também para o consumo, pensando na economia, que o consumidor é a nossa base econômica. Bom demais. Gente, se você então está aí nessa de ser super endividado, fica na torcida, clama a Deus para esse projeto de lei se tornar lei e já beneficiar você, tá bom? Doutora Camila, foi muito bom ter você aqui em nosso programa, espero que volte aí mais vezes. Tenho certeza que tirou as dúvidas do nosso telespectador a respeito desse tema novo, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, que Deus te abençoe.